Bom dia, Ricardo, assim como a todo o auditório, pois cá estamos mais uma vez e a última para esta série de entrevistas individuais que estamos a fazer aos vários candidatos à Câmara Municipal de Montalegre. Escolhemos a Câmara porque, de uma maneira ou de outra, é aquela figura que tem mais relevância política, ou pelo menos mais visibilidade política para as pessoas nestas marés de campanha. A entrevista de hoje é então fechada pelo Sr. Professor Fernando Rodrigues, que é o candidato pelo Partido Socialista à Câmara de Montalegre. Cumprimento não só o auditório de cá, mas também do estrangeiro, incluindo do mundo inteiro, que nos acompanha através da internet e também através da TV Barroso. Nesse sentido, dou as boas-vindas ao nosso convidado. Sr. Professor, bom dia mais uma vez, para mais uma ronda. Bom dia, já são várias, nos encontramos cá. A todo o auditório e particularmente aos nossos imigrantes que nos ouvem. É uma satisfação termos uma oportunidade destas para estarmos em contacto com aqueles que estão lá fora, que amam a nossa terra, que sofrem durante o ano inteiro a saudade de vir cá no mês de agosto e que estão de alma e coração na nossa terra. Portanto, um abraço especial para os nossos imigrantes. Já começamos por aí. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Espero ver muitos autocarros ou muitos aviões a aterrarem com gente cá para Montalegre no próximo dia 11? Não sei, aqueles que vierem. Os imigrantes são cidadãos da nossa terra, têm os mesmos direitos, têm os mesmos deveres e nós temos muita atenção com eles. Portanto, eles podem participar na vida cívica, na vida pública e na vida política. Aliás, nós temos um exemplo a nível nacional. O Presidente da Comissão Europeia, o Dr. Durão Barroso, veio também de avião votar para as eleições nacionais. Porque é que ele não há de vir? Trabalha em Bruxelas, trabalha no Parlamento Europeu, trabalha em Estrasburgo, trabalha em vários locais da Europa e todo o mundo, em nome da Europa, e veio votar a Portugal porque ele continua a ser um cidadão português, com a sua residência oficial na nossa terra. Portanto, os nossos imigrantes têm também os mesmos direitos e acho que fica muito mal a alguém admitir reservas de direitos aos nossos imigrantes. Quando os nossos imigrantes contribuem muito para a nossa economia, são os nossos imigrantes que mandam dinheiro para fazer muitas obras, para movimentar a construção civil, para fazer apoios sociais aos mais idosos, e são eles que, quando cá vêm, no mês de agosto, sobretudo, enchem de alegria a nossa terra. Portanto, eu tenho muito respeito pelos imigrantes, eu próprio podia ter sido imigrante, tenho família, acho que todos temos família imigrantes ou amigos mais próximos, e, portanto, acho que qualquer atitude que critique o facto de imigrantes poderem vir votar, que é lamentável. Eu fiz esta pergunta, logicamente, com o intuito de lhe perguntar quantos é que espera que venham votar na sua candidatura. Muitos. Logicamente. Muitos imigrantes, porque sei que há imigrantes que vêm votar, acredito que votem em mim, porque eu tenho, inegavelmente, uma relação de afetividade com os imigrantes, da qual me orgulho. Eu tenho percorrido as comunidades portuguesas, não só as comunidades do Barroso, em muitos locais, não só onde votam, também onde não votam. Eu fui muitas vezes à América num fim de semana, saí da quinta-feira, na segunda-feira estava cá para ir às comunidades dos transmontanos, até, porque acho que ter presente um símbolo nas suas reuniões, nas suas festas, um símbolo da terra que ajuda a matar a saudade, que é um apoio muito grande que se dá aos imigrantes. Eu não percebia essa relação e esse interesse que tinham os imigrantes de ver alguém da terra lá fora quando fazem as suas festas, quando fazem os seus convívios. Mas depois de ir a primeira vez senti a obrigação de estar presente sempre que posso e, portanto, eu estou lá fora com frequência nas comunidades portuguesas, precisamente para deixar mais um alento, para lhe agradecer aquilo que os imigrantes fazem para a nossa terra, aquilo que fazem em nome da nossa terra, o que fazem em nome de Portugal, porque os imigrantes são, inegavelmente, os melhores embaixadores da nossa história e da nossa cultura e são também os melhores embaixadores que Portugal tem no estrangeiro. Muito bem. Eu queria começar esta entrevista por outra pergunta. Começámos por esta, avançamos agora para a primeira, que devia ter sido, pronto, quer dizer, independentemente de se tratar do Presidente da Câmara de Montalegre, já há vários anos, a verdade é que, pronto, impõe-se fazer-lhe a pergunta da praxe, que se nos apresente. Eu sou Fernando Rodrigues, o meu nome, sou filho, muita gente conhece-me pelo filho do Feliciano,
Sou natural da Vila de Montalegre, fui professor durante muitos anos, trabalhei nas escolas de Montalegre, onde fui também diretor, trabalhei em Braga, na Francisco Sanches e no Liceu Sá de Miranda. Tive sempre este bichinho da política, e depois em 89, com o Dr. Pires, fomos para a Câmara, fiz 2 mandatos como vereador e sou presidente da Câmara no final do 3º mandato, e portanto tenho esta dedicação, um homem dedicado à causa pública, à política, e também tenho uma grande paixão por Montalegre. Onde é que lhe queria colocar portanto, tendo em conta as alterações que sofreram as leis eleitorais, portanto, será o seu último mandato, portanto, uma vez que não se poderá depois recandidatar mais vezes nenhuma. E a questão que eu lhe queria colocar era era se os eleitores vão votar em si, ou se irão votar, por exemplo, no Sr. Professor Orlando Alves, que é o número 2 da sua lista. Vão votar em mim, vão votar no professor Orlando Alves, vão votar na professora Fátima, vão votar no professor Araújo, vão votar no Dr. Pires, vão votar no Manuel Carvalho, vão votar na Olímpia, vão votar nos cabeças de listas e nos 500 candidatos que o PS tem a estas eleições. É neles que vão votar. Nas próximas se verá, mas nas próximas também posso deixar aqui aquilo que eu penso é que nas próximas eleições cá estaremos também para trabalhar e para ajudar quem me ajudou e para ajudar o Partido Socialista a continuar à frente dos destinos do Conselho. Aquilo que exatamente eu lhe queria perguntar, e sei que percebeu a pergunta, é se vai abandonar o mandato a meio. Porque, quer dizer, neste momento isso que se comenta a nível nacional. Portanto, haverá mais ou menos 180 presidentes da Câmara neste momento que serão substituídos. E a questão que se está a colocar é esta, isto é a nível nacional, portanto não é só cá, é se eventualmente os eleitores neste momento estarão a escolher de facto o primeiro que se lhe apresenta, que neste caso será em Montalegre o seu professor, ou se eventualmente as pessoas já estarão a votar, mas é no segundo, que será aquele que se calhar daqui a 2 anos irá substituir esses 180 que vão ter que ser mudados. O professor Orlando é o meu substituto legal, é o número 2 da Câmara, desde que eu estou na Câmara, portanto temos uma relação de cumplicidade, e eu tenho ajudado muito, e estamos na Câmara, já estávamos com o Dr. Pires, portanto há aqui realmente uma relação de cumplicidade e de ajuda mútua. Mas as eleições que nós vamos disputar são estas, e sou eu o Presidente. Daqui a 4 anos veremos o que vai acontecer, cá estaremos. Não há razão nenhuma vai cumprir os 4 anos? Não vou cumprir os 4 anos, porque eu só saísse da Câmara para ir trabalhar para para outro lado qualquer, porque eu não sou homem também de boa vida, eu tenho dito, não sou homem de boa vida, nem sou rico, vou continuar, preciso trabalhar, vou continuar a trabalhar, até preciso continuar para a minha vida, para o meu equilíbrio emocional, e psicológico, temos de trabalhar, temos de ter uma atividade, eu tenho um feitio também, um temperamento especial, preciso de uma ocupação, e teria que trabalhar também por necessidade. Muito bem. Não sou empresário, não tenho empresas, não tenho jeito para os negócios, não tenho negócios, portanto não vou embardar por aí. Portanto, vou continuar na Câmara porque, se for eleito como espero, porque é esse o compromisso e porque é isso também aquilo que eu quero fazer e o que gosto de fazer. Muito bem, portanto, há de verificar aqui a garantia de que o mandato será para cumprir todo até ao fim. E provavelmente não há razão absolutamente nenhuma para alguém levantar essa questão. Muito bem, e quem é que o senhor apoiará daqui a 4 anos? Apoio com certeza aquele que for o melhor candidato e que for escolhido pelo Partido Socialista. E na sua maneira de ver, qual será? Nesta altura não podemos baralhar as coisas. Nós não podemos ir votar nas eleições e pensar que estamos a votar nas eleições daqui a 4 anos. Eu estou-lhe a fazer esta pergunta porque aquilo que eventualmente se comenta em Montalegre é que o Partido Socialista, digamos, com a sua saída, poderá entrar numa crise de liderança. E creio que é importante, mesmo a esta distância, mesmo a 4 anos, saber se realmente esse é um risco que o Partido Socialista corre ou não. O Partido Socialista é um referencial de estabilidade no país. E também é um referencial de estabilidade no Conselho, de estabilidade e de responsabilidade. Portanto, nós somos uma equipa forte, uma equipa coesa. Repare-se que eu fui vereador do Dr. Pires, e o Dr. Pires é Presidente da Assembleia Municipal. Portanto, temos uma equipa coesa, forte, há muitos anos, que trabalha com grande dedicação. E é esta equipa
que tem sido renovada e que vai ter gente nova e que vai ter gente com muita qualidade a entrar nas listas este ano e que terá certamente no próximo mandato que vai continuar a liderar o Conselho, não tenho dúvidas disso. Como é que avaliou os últimos resultados eleitorais nas legislativas? Como é que os viu? Deu-lhe alento? Deixou desiludido? Qual foi as ilações que tirou? Bem, eu acho que quem ganha fica com alento, fica até reconhecido, que é o meu caso, reconhecido ao eleitorado, porque eu acho que também tive aqui uma pequena participação nesta vitória do engenheiro Sócrates, porque evidentemente quem ganhou foi o PS Nacional, quem ganhou foi o engenheiro Sócrates, quem ganhou foi o primeiro-ministro, foi essa a escolha que os portugueses e os brasileiros quiseram fazer. Mas, evidentemente, que também eu, com o apoio que dei ao PS Nacional e que dei também ao Primeiro-Ministro e que dei também ao cabeça de lista por Vila Real, o Ministro Silva Pereira, que também dei algum contributo modesto para que o PS pudesse ganhar aqui. Portanto, quando se ganha, estamos satisfeitos, estamos contentes, estamos reconhecidos. Não lhe parece que o Partido Socialista a nível nacional poderá ficar um bocado refém das coligações que venham a surgir? O Partido Socialista em democracia está a ser refém dos votos. Tem-se votos, não se tem votos. O Partido Socialista teve votos, ganhou as eleições e irá governar como exige a situação económica em que o país vive. Portanto, o Partido Socialista teve uma vitória clara, expressiva, uma grande vitória. Aqui há 2, 3 meses dizia-se que o Partido Socialista perdia. Portanto, o Partido Socialista ganhou de forma clara e deve governar o país, porque foi esse o sentido do voto dos portugueses, porque foi isso aquilo que a grande maioria dos portugueses pediu, que o engenheiro José Sócrates tivesse mais um mandato por 4 anos para governar o país, para tirar o país da crise, para fazer investimento público, para fazer investimentos na área social e para dinamizar a atividade económica. Concorda com a linha de orientação política, estratégica, económica e financeira que o Governo tem vindo a seguir nestes últimos 4 anos e espera, se concordar, que se mantenham iguais? Concordo, basicamente concordo, é por isso que eu estou no PS e acho que a grande maioria dos portugueses concorda que numa altura destas, de crise, em que as empresas têm... De crise, atenção, de crise não é uma crise qualquer, de crise mundial, de crise da economia como nunca houve na nossa vida, nem na vida dos nossos pais. Há 80 anos que não há uma crise como esta. Crise financeira, crise económica e depois, claro, a crise de emprego, que é o mais grave que nós temos. E numa altura destas, em que há estes problemas todos, em que as nossas empresas têm dificuldades em vender, porque no estrangeiro, nos países que nos compram também há crise, também há menos dinheiro e também não compram, portanto, numa altura em que as empresas têm menos encomendas, em que têm menos receitas, têm desemprego. Portanto, numa altura destas é preciso dar um grande apoio, um grande estímulo às empresas para suportarem os seus trabalhadores, para lhe dar formação, para que possam ultrapassar estas dificuldades e findar a crise, os trabalhadores estarem em condições de fazer mais e melhor pelas suas empresas. Mas numa altura em que mesmo assim não se consegue evitar o desemprego, é preciso que o Estado dê apoios sociais aos desempregados, àqueles que mais precisam, àqueles que estão marginalizados, àqueles que estão à margem da riqueza, àqueles que têm problemas, àqueles que têm muitos filhos. E o Governo fez uma grande intervenção na área social durante estes anos e prometeu uma grande intervenção em equipamentos sociais, em bem-estar para os idosos, em equipamentos sociais para as crianças, em melhor educação, em equipamentos públicos em várias áreas, para criar emprego, para melhorar a economia, para, digamos, equilibrar aqui o que falta no privado ser dado pelo público. E acho que o investimento público, o investimento nas autoestradas, o investimento nas estradas nacionais, nas escolas, nos hospitais, tem que se fazer agora porque isso é imperioso, porque se numa altura em que a sociedade tem dificuldades, se não precisamos do Estado nesta altura, então onde é que precisamos? Portanto, eu estou de acordo com aquilo que fez o Governo, com o apoio que deu à economia. Claro que se pode dizer, há pessoas que dizem não se dá apoio, e há outros que ainda queriam menos apoio. Portanto, nós temos um Estado equilibrado, temos um Estado que fez, um Governo que fez aquilo que fez
a maior parte dos países da União Europeia. E atenção, e temos um governo que tem uma intervenção que teve sucesso. Refere-se mais ao peso excessivo que eventualmente o Estado possa ter neste momento na economia portuguesa. Bem, mas aqueles que dizem que o Estado tem um peso excessivo são aqueles que querem os subsídios e são aqueles que querem os apoios. Quer dizer, não querem apoios para os pobres e para os carenciados, mas querem apoios para eles. Querem apoios para os bancos, querem apoios para as grandes empresas, querem apoios para os grandes negócios. E não é isso que o PS tem vindo a fazer nestes anos? Não. Então o PS, quando deu o abono de família às famílias numerosas, é para os grandes. O PS, quando aumentou... E quando intervencionou o BPN, não fez justamente o contrário? Bom, e se os bancos vão à falência? Quer dizer, foi melhor... Bem, foi mau fazer uma intervenção no BPN. É verdade, foi mau. E se o Governo não faz intervenção no BPN, quais eram as consequências? Bem, se o BPN vai à falência, isso leva consigo mais 4 ou 5 bancos, que era das economias dos pequenos aforradores, dos pequenos depositantes que estavam nesses bancos. O que é que acontecia? Portanto, isto é muito bonito, é criticar, mas não se pode estar a criticar e dizer que é preço por ter, que é um preço por não ter. Portanto, havia uma intervenção a fazer que foi feita para salvar os bancos com o sentido de salvar a economia e de salvar a economia das famílias. Mas, vamos lá ver, não vê nisso, logicamente, portanto, que aquilo que nos acaba de dizer, portanto, é reforçado por vários economistas, mas voltamos um bocadinho à pergunta inicial. A crítica que vários analistas e também vários outros políticos dos setores têm feito é a demasiada intervenção, a demasiada estatização que o Partido Socialista pôde fazer nestes o Partido Socialista e o Governo devia ter tido uma intervenção ainda maior. Será um exemplo. Não, mas aquilo que nos interessa saber é a sua posição relativamente a isto, é se concorda, se acha que devia ser mais ou se devia ser menos, não é? Devia ter havido mais regulação. Portanto, o Estado devia ter feito maior intervenção nos bancos para os não deixar chegar onde chegou. Mas é preciso a gente lembrar-se que quando a esquerda e quando o Partido Socialista pedia mais regulação e quando o Governo queria fazer mais regulação, havia uma grande parte da sociedade e havia alguns partidos de direita que dizia que o mercado devia regular-se a ele próprio. Nós temos o resultado. Portanto, nós não queremos um mercado selvagem, não queremos um mercado sem lei, queremos um mercado com regras e queremos que o Estado regulamente mais, sobretudo os grandes negócios, regulamente mais os movimentos financeiros, regulamente mais as obrigações que têm que ter os bancos para com a sociedade e para com os portugueses. E para com a economia. Uma pergunta que a respeito disso, portanto, alguém que estará a ouvir neste momento pediu para perguntar foi se o país, que é Portugal, pequenino, se pode dar um luxo desses. Se pode dar um luxo desses. De regular e de estatizar demasiado a economia. Não é estatizar. Foi exatamente assim que mandaram fazer. Eu não sou a favor da nacionalização dos bancos. Não, o que eu sou a favor é que haja leis que permitam ao Banco de Portugal e às instituições fiscalizar, mas fiscalizar efetivamente, não é fiscalizar e depois chegarem ao banco e terem obstáculos e não ter uma lei que lhes permita averiguar. Não, nós queremos que haja iniciativa privada, que haja concorrência, que haja bancos fortes, que haja um sistema financeiro forte, mas queremos que o Estado obrigue a cumprir as regras, para não acontecer a roubalheira que aconteceu no BPN. Muito bem. Passamos agora para o âmbito local. Queria-lhe perguntar, antes de mais, qual é a ideia ou a opinião que tem sobre o seu principal adversário nestas eleições, que é o Sr. Eduardo Gonçalves. Qual é a ideia que tem sobre ele? Parece-lhe que será a pessoa capaz de o derrotar no próximo dia 11 ou não? Eu acho que ele não é capaz de me derrotar. Os borrosões poderão ser capazes de me derrotar. Os borrosões é que votam. E, portanto, é da soma dos votos que se decide quem vai ser o escolhido, quem vai ser o Presidente da Câmara e quem não vai ser. Portanto, eu acho que o PSD tem uma candidatura que escolheu e irá ter o resultado que os eleitores lhe derem e veremos qual vai ser o resultado no dia 11. Sinceramente, eu espero um bom resultado para o PS e espero ter novamente a confiança que os borrosões me têm transmitido e me têm dado em sucessivos mandatos. Acha, como já foi escrito há alguns dias no jornal, que este candidato é para queimar? Eu acho que ele é que deve responder a isso. O que é que vai acontecer ao PSD? Queremos saber a sua opinião. O que é que vai... Mas eu fazia... Eu respondia com uma pergunta. Se este candidato, ou se o PSD perder, o que é que vai acontecer ao candidato?
por exemplo, se este PSD ou se este candidato perder com uma diferença maior do que perderam os anteriores, o que é que lhe vai acontecer? Digamos, é em função dos resultados que houver que haverá consequências. Com certeza que se o PSD ganhasse e se o Dr. Duarte Gonçalves ganhasse, era eu o Presidente da Câmara. Sim, pois fora de dúvida, mas vamos lá ver, nos vários contactos que, eventualmente, com certeza, portanto, já mantiveram, qual é a ideia que têm sobre ele? A pergunta essencial é esta, se entende ou se vê aqui uns sinais de renovação efetiva do PSD, ou se entende que, não obstante ser uma figura nova, mantém-se tudo mais ou menos como se mantinha até aqui? Sinceramente, eu tenho dito já agora complemento com uma outra questão que lhe queria colocar é um candidato que efetivamente respeita ou não? Não, com certeza, tem que respeitar os candidatos todos, é por isso que eu faço campanha, é porque respeito os candidatos e é porque respeito os eleitores. Porque acho que é uma obrigação da democracia, nós vamos a votos e o povo escolhe. E, portanto, nós não podemos pensar que ganhamos antes do jogo. Nós só ganhamos no fim do jogo, quando há apita, e, portanto, só se sabe o resultado quando as urnas encerrarem e depois se contarem os votos. E eu tenho dado aqui, acho que, um exemplo de humildade democrática, que é respeito pelos concorrentes, mas é respeito pelo povo. Vou a todo lado, vou ao maior número de aldeias, falo com o maior número de pessoas e falo publicamente, falo cara a cara às pessoas para dizer o que é que eu penso e também, no meu caso, dizer aquilo que fiz. Portanto, eu estou aqui à vontade porque algumas pessoas dizem-me, olha, você nem precisava fazer campanha e vai ganhar as eleições. Não, mas eu acho que é uma obrigação dos candidatos, é uma exigência da democracia e acho que é também uma responsabilidade que eu sinto falar esta obrigação de falar com as pessoas, de lhe dizer cara a cara e dizer publicamente quais são os meus compromissos e deixar também o alento e a elevação da autoestima do orgulho barrosão para que ajudem também a fazer progredir a nossa terra. De uma outra forma. Há poucos dias surgiu na internet um artigo, portanto, onde o Partido Socialista, no fundo, classificava a atitude que o PSD tem demonstrado na oposição que tem feito como como atuando à bruta, num ato de bota abaixo e cujo objetivo é exclusivamente deitar a Câmara abaixo. Aquilo que lhe queria perguntar era isto, era se revê ou se entende que a figura do Dr. Duarte Gonçalves se integra nestas classificações. Bem, eu penso que ele não tem assim grande físico para deitar a Câmara abaixo, mas que o PSD andou com isso, andou. Logo a seguir à eleição do Dr. Pires queria deitar a Câmara abaixo, entre aspas, não é? Não conseguiram os votos que queriam e então achavam que queriam desmoronar a Câmara. Não é assim. Numa democracia nós temos que respeitar os resultados eleitorais e ainda bem que o povo foi sábio e a Assembleia Municipal na altura também foi sábia, também deu a estabilidade que o município precisava. Agora, sinceramente, voltando à questão essencial, eu acho que o PSD, quando escolheu este candidato para ocupar um lugar e para ocupar um lugar que mais ninguém queria, porque acho que este candidato não é um candidato com experiência. Evidentemente que não é. Não é um candidato com experiência familiar, não é um candidato, não é uma personalidade com experiência de gestão de recursos humanos, não é um candidato que conheça a nossa terra, não é uma pessoa também que conheça os problemas do Conselho. Portanto, é uma pessoa que não tem experiência, que está a ocupar um lugar porque mais ninguém quis. E isso é líquido, toda a gente reconhece isso, e acho que é uma tentativa de fazer um caminho e ver o que é que vai acontecer para daqui a 4 anos, ou depois das eleições, as coisas poderem correr de uma maneira ou de outra. Muito bem. Quando há pouco se referiu, portanto, às expectativas de votação, eu tenho aqui os quadros de votação na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal, nos últimos atos eleitorais, e a questão que lhe queria colocar é esta: quais são realmente as suas metas? O Partido Socialista, na Câmara, nas últimas eleições, em 2005, teve qualquer coisa como 5.400 votos na Câmara e na Assembleia Municipal 5.263. Quais são as suas expectativas? É aumentar ainda mais este número de votos ou quais são? As minhas expectativas e a minha meta é ganhar as eleições, ganhar a Câmara
ganhar a Assembleia Municipal e ter também o maior número de juntas de freguesia. É assim uma vitória. Muito bem. Relativamente às juntas de freguesia, uma questão que lhe queria colocar e que é importante, portanto, neste momento ser respondida, é o que é que, afinal, está a acontecer com as listas independentes, mas, pronto, quer dizer, com apoiadas pelo Partido Socialista, pelo Sr. Duarte Gonçalves. Foi dito aqui há dias a situação de Meixete, portanto, que, pelos vistos, a lista teria sido excluída no foro judicial. E eu queria saber o que é que realmente está a acontecer com essas listas. Houve um erro no apoio a essas listas, de que eu tenho também alguma responsabilidade, porque foram apresentadas as listas com os mesmos formulários que tinham sido há 4 anos, até porque a lei é a mesma, a lei eleitoral é a mesma de há 4 anos. A senhora juíza entendeu que devia haver correções e que devia haver alterações. Houve aqui uma interpretação diferente nossa, até porque sei que em Valpassos foi admitida uma lista precisamente com o mesmo tipo de boletins e não puseram absolutamente nenhum problema. Acho que as exigências da doutora juíza, que foram questões de pormenores e questões, digamos, em termos formais, são sempre essenciais, claro, mas que foram questões que, digamos, em termos democráticos, em termos daquilo que é efetivamente o compromisso das pessoas, não tinham qualquer razão de ser. Acho que foi uma decisão injusta, mas nos tribunais às vezes tomam-se muitas decisões injustas, decide-se às vezes de forma incorreta, e acho que esta que foi mais uma. Temos uma disputa em Meixedo que deixa de se fazer, uma luta democrática para a Junta de Freguesia que foi impedida. Nos outros casos não há esse problema, e a eleição será repetida porque eram listas únicas. Muito bem. Vamos entrar agora na discussão propriamente do programa eleitoral do Partido Socialista. Neste aspecto eu tenho deixado mais ou menos... Eu sei que houve entrevistas aqui com os outros candidatos, eu só queria deixar aqui já que estamos a falar também das outras candidaturas e do que os outros disseram, o candidato do PSD trouxe aqui, segundo me disseram, algumas questões sobre a Quinta da Veiga. Eu queria dizer aqui... Eu tenho essas fotos para lhe colocar também, mas força. Não, mas eu queria dizer que o facto do candidato do PSD trazer aqui a questão da Quinta da Veiga prova que o PSD carrega um grande fardo nas costas relativamente a esta questão da Quinta da Veiga. A Quinta da Veiga ainda não é da Câmara, e não é da Câmara, eu tenho explicado porquê, porque há atrasos enormíssimos na sua legalização no património do Estado, mas há o compromisso de ser da Câmara, e claro que só depois de ser da Câmara, a Câmara será um projeto negociado com uma partilha pública e privada para aquelas instalações. Mas quero dizer com toda a clareza que está hoje melhor a Quinta da Veiga do que estava quando era um sorbedor de dinheiro público. Porque quando alguém do PSD a geriu, o que fez foi esbanjar ali dinheiro público, foi gastar dinheiro dos nossos impostos. E ainda bem que houve um ministro que acabou com aquela pouca vergonha, e o que eu lhe quero dizer é que hoje, na Quinta da Veiga, pelo menos temos uma certeza absoluta, é que aquilo que ali está não consome dinheiro dos nossos impostos. E temos outra coisa garantida, é que não há ali faturas falsas de 30 mil contos de obras e de mobiliário, como houve no tempo dos outros senhores. Muito bem. Vamos então entrar agora na questão do programa eleitoral. Mas agora também mais chega a outra entrevista que aqui houve do Bloco de Esquerda, se me permitem. Ouvi dizer que houve aqui uma entrevista do candidato do Bloco de Esquerda que, em vez de ser entrevista e em vez de responder às perguntas, teve aqui atitudes lamentáveis. Eu queria deixar aqui a minha censura a esse tipo de atuação, porque aquilo que eu ouvi das pessoas é que ficou aqui não uma entrevista, mas um depoimento de agressões verbais a toda a gente, de insultos e de má educação. Eu acho que a política e o confronto democrático não se faz desta maneira, faz-se com correção, com educação, com frontalidade, sim senhor, com frontalidade e até com alguma agressividade verbal. Não, eu também não sou nada mal essas coisas, mas acho que ultrapassando os limites, isso fica mal a toda a gente, em primeiro lugar, mas fica mal também à política. E nós devemos todos dar um contributo para a elevação da democracia e para a elevação da política.
respeito disso, pois as expressões proferidas por cada candidato são da responsabilidade dele próprio, logicamente que nós aqui nem devemos, nem o fazemos, não nos pronunciamos sobre aquilo que cada um disse, sendo certo que algumas questões ficaram dessas entrevistas anteriores que eu, a seu momento, farei questão de lhes colocar, porque agora realmente, uma vez que o tempo está a passar, gostava mesmo era que me falasse sobre o programa eleitoral. No fundo, eu queria saber o que é que propõe aos eleitores para os próximos 4 anos, portanto, aquilo que se propõe realmente a fazer, que seja, portanto, suficientemente convincente no sentido de os levar a votar em si. Agradecia-lhe que abordasse as várias áreas da maneira que entender, eu também farei algumas perguntas, em todo o caso, quais são os seus planos para estes 4 anos próximos? Bem, muito resumidamente, eu peço aos barrosões que votem em mim por 2 razões. Por aquilo que fiz, porque acho que também numa eleição destas, em que o candidato é Presidente da Câmara, também deve prestar contas e deve ser avaliado por aquilo que fiz, por aquilo que ele fez. E eu peço aos barrosões que votem em mim, porque sinto o dever cumprido. Sinto que cumpri a minha obrigação, sinto que cumpri aquilo que prometi. Prometi muito trabalho, prometi muita dedicação, prometi honrar a nossa terra, prometi defender a nossa terra em todo o lado. E consegui fazer isso e consegui também pôr Montalegre no mapa. Nós temos vindo a fazer um trabalho extraordinário de promoção, mas ao mesmo tempo que fazemos o trabalho de promoção, também elevamos o orgulho barrosão, unimos os barrosões e contribuímos com isso para elevar a autoestima de todos os barrosões. Mas eu fiz muita obra. Esta Câmara e as câmaras do Executivo anterior fizeram muita obra. Eu gostava de ter oferecido um livro daqueles Montalegre 20 anos aos meus opositores para verem e para contestarem aquilo que ali está. Porque eu acho que nós devemos dar o seu a seu dono. Podemos dizer que queremos mais, mas o que está feito é muito. A Câmara de Montalegre é uma Câmara pobre, é uma Câmara rural, uma Câmara do interior, é uma Câmara das maiores do país, tem uma rede viária maior do que qualquer uma das outras câmaras, muito maior do que os municípios grandes e ricos. E a Câmara de Montalegre tem receitas próprias muito, muito baixas. Basta ver o que recebe a Câmara das receitas próprias. Recebe a contribuição autárquica. Bom, e se nós olharmos para cada aldeia, 90% das casas não pagam. São casas antigas, não pagam, só pagam as casas novas. Depois temos a receita das obras e temos depois a receita dos veículos. São essas as receitas municipais. São muito poucas. Eu tenho vindo aí a dizer que todas essas receitas todas juntas não dá para mandar tocar um cego. Mas a Câmara de Montalegre consegue arranjar 17,5 milhões de euros para fazer iniciativas, para fazer obras, para dar aos bombeiros, para fazer o quartel dos bombeiros de Salto, para fazer o Lar de Cabril, para dar às associações, para dar às juntas de freguesia, para fazer caminhos agrícolas, para fazer saneamentos, para renovar as aldeias. Bom, para renovar para renovar a vila de Montalegre, que foi o que nós fizemos nos últimos anos. Portanto, nós fizemos muita obra. E está expressa nesse livro. E ninguém o pode rasgar. Estão aí ideias, estão aí também explicação daquilo que nós fizemos, para as pessoas se lembrarem, para reconhecerem que houve muito trabalho, que houve muita dedicação, que houve muito empenho. E, portanto, eu candidato-me para dizer às pessoas que fiz obra e que essa obra é avaliada e merece ser avaliada de forma positiva. E que me candidato também, oferecendo a confiança de que para o futuro cá estará. Quem fez esta obra está em condições de fazer outras. Porque está aqui a experiência, está aqui também o conhecimento, está aqui também, deixem-me dizer com alguma humildade, alguma competência. Porque eu quero dizer, o PSD criticou muito o pavilhão multiusos. É muito grande e continua a criticar. Continua a enterrar-se. O pavilhão multiusos é um equipamento notável, é uma vaidade, eu sei que é uma vaidade para todos os barrosões. Para todos os barrosões, mesmo para alguns do PSD. Porque quando nós fazemos ali a Feira do Fumeiro e vêm pessoas de fora e vêm este equipamento, olham para eles como é que uma câmara pequena, uma câmara pobre, uma região destas consegue ter aqui um equipamento destes. Pois nós fizemos esse equipamento porque nos faz falta. Porque nós merecemos, nós precisamos de um espaço daqueles para a Feira do Fumeiro, para outras iniciativas, e agora, durante o verão, esteve cheio aquele equipamento, está cheio para formação, aquelas salas estão todas ocupadas para formação das novas oportunidades, para dar dinheiro, para dar formação, para dar qualificação às pessoas.
Mas então Montalegre não merecia também ter um auditório para ter aqui espetáculos, para ter aqui cultura? Isso não é nada. E não merecia ter um pavilhão desportivo? Eu também vejo com vaidade os jovens ouvir dizer a outros que vêm de fora, diz Vila Real não tem um pavilhão desportivo como este. Bem, mas não é o que nós ali temos, precisávamos, merecíamos. E está ali uma obra qualificada e uma obra também que qualifica Montalegre. E quero dizer uma coisa, nós fizemos aquilo com ousadia, com grande determinação, sabíamos o que estávamos a fazer, mas se fosse hoje, provavelmente já não fazíamos, porque apanhamos a oportunidade na hora própria. Hoje os fundos comunitários que vêm aí, e vão ser bastantes, já não financiam provavelmente equipamentos daquele género para municípios com a nossa dimensão. Portanto, nós conseguimos apoios dos fundos comunitários para fazer aquela obra. E se não temos conseguido, se não temos feito a obra, nem tínhamos a obra, nem tínhamos dinheiro. Portanto, nós tivemos uma grande capacidade para fazer uma obra, pagámos-la e a obra é nossa para orgulho de todos os barrosões. Já agora, isso que acabas de dizer, eu já lhe dou novamente a palavra, só gostava de pôr em mais um ponto. Isso tudo que nos acaba de dizer, portanto, todas essas obras, incluindo a do multiusos, isso justifica aquilo que o PSD critica como sendo o buraco financeiro, a dívida da Câmara Municipal de Montalegre, que, segundo vem anunciado nos vários documentos de campanha, estará na casa dos 11 milhões de euros. Perdão, 16 milhões de euros. Vaz Pinto, o PSD anda a dizer há 20 anos que a Câmara vai à falência. E nunca mais vai. Mas irá à falência ou não? Atenção, vamos lá ver. O PSD, se soubesse de leis, se soubesse qual é a realidade, diria as coisas de forma mais rigorosa e de forma mais séria. É que hoje as câmaras não se podem endividar como querem. Hoje as câmaras não podem pedir dinheiro quando querem. Hoje as câmaras não podem fazer faturação e fazer obras de qualquer forma. Hoje há um controle efetivo da dívida. Nós temos informações públicas, trimestrais, dos órgãos próprios, da DGAL, que mostra o controle da dívida, que mostra o endividamento das câmaras e que mostra também a sua capacidade de pagamento. E se o PSD soubesse isso, não sabe, infelizmente, reconhecia que o município de Montalegre é daqueles que está em melhor situação financeira. Porque se eu quiser agora ir fazer, a Câmara se for fazer um pedido de empréstimo ao banco, o banco não empresta o dinheiro. Porque o banco só empresta dinheiro com o visto do Tribunal de Contas. E só há visto do Tribunal de Contas com autorização do Ministério das Finanças. Só há empréstimos autorizados pelo Governo. E o Governo pôs limites a esse endividamento. Portanto, não pode haver endividamentos. Com que dados nos estamos a não pode haver endividamentos para além da lei. Qual é neste momento a dívida da Câmara? Não é nada disso que o PSD. Não é nada disso que o PSD. Quanto é que se impõe a esta? É saber quanto é que realmente a Câmara deve neste momento. Não é nada disso que o PSD diz. A situação financeira da Câmara de Montalegre é a seguinte. É das câmaras que têm melhor situação financeira. Está abaixo dos seus limites. Atenção, está abaixo dos limites de endividamento. Ainda pode pedir mais dinheiro. E vai pedir mais dinheiro. Porque pode, porque tem plafond que lhe permite fazer isso. Isso em números é. Mas outra coisa, Vaz Pinto, outra coisa. Para além disso, a Câmara de Montalegre está entre a média das câmaras do país que melhor paga. Saiu a semana passada o ranking da DGAL que mostra a posição média de pagamento das autarquias. E a Câmara de Montalegre não vem nessa lista. Nessa lista só aparecem as câmaras que pagam a mais de 90 dias. E há câmaras lá que pagam a 600 dias, a 400 dias, a 300, a 200. Muitas câmaras, pois Montalegre não está lá nessa lista. Portanto, Montalegre paga a menos de 90 dias. E quero dizer já agora também, em termos de comparação, no Alto Tâmega, só Montalegre e Boticas é que não estão nessa lista. Portanto, o fantasma que o PSD vem criando à volta da dívida não tem absolutamente razão nenhuma, porque nós fizemos muitas obras, continuamos a fazer obras, não nos podemos endividar porque há limites à lei. E nós questão, porque se trata de um problema muito fundamental de campanha, é que, por um lado, há uma versão daquilo que poderá ser o número efetivo da dívida da Câmara. Interessa-nos saber qual é realmente a dívida da Câmara. Exatamente. A dívida a longo prazo é à volta de 11, 12 milhões de euros. Nós diminuímos a dívida neste último ano.
porque nós tínhamos pedido empréstimo para o campo da feira e para a rede viária e para as outras obras, recebemos esse dinheiro dos fundos comunitários, passado 3 ou 4 anos, porque arriscamos fazê-lo, recebemos esse dinheiro e pagamos à Caixa Geral de Depósitos, portanto diminuímos a dívida. Temos à volta de entre 11 e 12 milhões de euros de dívida a longo prazo. E temos de compromissos a médio prazo à volta de 2 milhões e 200 mil euros. Essa dívida a médio prazo, se a Câmara quiser, a curto prazo, digamos, se a Câmara quiser, paga isso em 3 meses de poupança ou 3 meses de economia. Mas atenção, a Câmara só tem essa faturação pendente porque faz obras. Porque se deixar de fazer obras, não tem faturação. Agora, nós temos uma situação financeira que nos permite olhar para o futuro, fazer obras, aproveitar os fundos comunitários ao máximo, porque, vamos ver, eu disse há bocado que a Câmara de Montalegre realiza 17 milhões e meio de euros por ano. Bom, mesmo que a Câmara tivesse uma dívida de 16 milhões que não tem, bem, a Câmara consegue realizar 17 milhões e meio por ano. Bem, qual é a família que, tendo uma dívida do seu salário durante um ano, bem, está mal? Bem, se eu ganho 10 mil euros por ano, bem, e se devo 10 mil euros, bem, durante um ano, ou durante 2 ou 3, faço uma economia e pago. Bem, o problema é se eu ganho 10 mil euros e se devo 50. Esse é que é o problema, tenho muito mais dificuldade em pagar. Portanto, tudo isto é proporcional à capacidade que têm as autarquias, e é preciso dizer com clareza que a Câmara de Montalegre anda a ser acusada de levar as finanças municipais à falência há 20 anos e não, e o PSD não o consegue fazer, e nós temos cada vez mais obra, temos cada vez mais dinheiro, temos cada vez mais iniciativas em todas as áreas e vamos continuar a ter. Nós temos que avançar porque o tempo também está a passar. Eu queria que me desse, assim, para os mestres, quais são realmente as grandes propostas, as essenciais para os próximos 4 anos. Não vamos ter tempo de entrar em ver todos os pormenores, mas pelo menos queria que nos deixasse aqui quais são aquelas grandes obras que gostaria de fazer nos próximos 4 anos. Bem, eu não vou fazer só obras, faço obras materiais e imateriais. Eu queria começar por dizer que vamos baixar a contribuição autárquica. Há edifícios novos que são avaliados pelas finanças e que pagam muito de contribuição autárquica. Há edifícios antigos que depois são herdados e são avaliados, ou que são vendidos e são avaliados, não pagavam nada e passam a pagar um dinheirão. Essa é uma promessa eleitoral. É uma promessa eleitoral, mas que está em curso. Está em curso, já foi aprovada na Assembleia, tenho pressionado a Direção-Geral de Finanças e já foi aprovado pela Direção-Geral de Finanças para que os critérios de localização e os parâmetros de localização pudessem ser alterados de forma a que a avaliação seja mais baixa, para depois a taxa incidir sobre um valor mais baixo e pagar menos de contribuição autárquica. Acho que isso é um apoio, é um sinal também que nós queremos dar de justiça, para que os que não pagam passem a pagar alguma coisa e os que pagam muito paguem menos, para ajudar a habitação, para ajudar também a atividade económica da recuperação das nossas aldeias, para ajudar a construção civil, para ajudar os jovens. Já agora nesse capítulo, e que se fala das aldeias, um dos problemas que está aqui apontado pelos vários candidatos são os problemas da urbanização das próprias aldeias. Portanto, isso contende necessariamente com a revisão do plano diretor, e a questão que se coloca aqui é saber qual é a sua ideia relativamente às possibilidades de urbanização e às revisões que estão em curso do PDM, no sentido de permitir ou alargar a possibilidade de construção, quer para a habitação, quer para outras atividades, nomeadamente agrícolas. Quais são as suas ideias a esse respeito? Nós temos o PDM em revisão, vão ser alargados os perímetros urbanos, precisamente para corresponder às necessidades que em algumas aldeias se sentem, mas a nossa política não é alargar, a nossa política é consolidar, é dar às aldeias mais urbanidade, é tentar resolver os problemas dentro das aldeias, é pôr as aldeias a funcionar, porque as nossas aldeias fazem parte do nosso património arquitetónico e nós não queremos que o Barroso se transforme no Minho e que passe a haver casas ao longo de todas as estradas. Portanto, nós temos as nossas características, temos a nossa rusticidade e as nossas aldeias fazem parte do nosso projeto de desenvolvimento, fazem parte do Ecomuseu de Barroso e queremos que as aldeias tenham qualidade de vida, que tenham qualidade de habitação com referência aos padrões urbanos. Mas claro que reconhecemos que, em alguns casos, há necessidade de ampliar os perímetros para resolver alguns problemas que não podem ser resolvidos com aquisição de casas antigas e renovação de casas antigas. E isso está a ser feito, está em cima da mesa e vai ser aprovado dentro de pouco tempo. Mas vamos também permitir que o PDM
legalize construções futuras agrícolas com mais facilidade. E vamos permitir também, vamos incluir no PDM uma norma especial, é que vai haver construções fora dos perímetros urbanos, desde que sejam de interesse municipal. E vamos definir depois quais são as construções de interesse municipal. Terão que ser construções industriais, construções turísticas, precisamente para poder também aqui resolver rapidamente a pretensão de um investidor que quer fazer, e nós temos esses investidores, que quer fazer um hotel na Barca em Cabril, que quer fazer um hotel em Chartelo, que quer fazer um hotel em Pitões, mas temos também um investidor que quer fazer um grande empreendimento do lado da barragem dos Pisões, empreendimentos estes que, se forem para a frente como nós esperamos, são empreendimentos para qualificar o turismo definitivamente na nossa região e puxarem pelo resto do turismo, puxarem pela economia e criar desenvolvimento e emprego. Portanto, o PDM vai mudar completamente, a reserva ecológica foi cortada em mais de 50%, portanto era uma limitação muito grande, foi cortada, havia erros, havia outros casos em que não se justificava, e a lei também deste governo permitiu também que, mesmo dentro da reserva ecológica, pudesse haver agora algum tipo de construção, e portanto o PDM vai ficar, de certa maneira, mais arejado, mais flexível. Mas atenção, não quero deixar aqui uma ideia de demagogia. O PDM é para impor restrições. O PDM não é para cada um fazer o que lhe apetece. E nós queremos que haja regras a favor do interesse público. Queremos que haja regras a favor da preservação do nosso património e da nossa identidade. Mas, evidentemente, deixando também perspectivas de futuro e crescimento. Muito bem, também nesta área. Fica respondido. Temos que avançar para outras áreas. Mas outra medida também simples, mas uma medida também muito eficaz e muito necessária, e uma medida que tem a ver com a mobilidade, mas tem a ver também com a coesão e com a justiça, é os transportes públicos em todas as aldeias para a Vila de Montalegre ou para o atendimento médico. Mas temos outra medida também importante de âmbito social, que tem a ver com a riqueza que produzimos, que é o apoio que nós damos aos agricultores de 200 mil euros por ano. O PSD tem criticado severamente este apoio, mas nós vamos continuar a dar esse apoio dos 200 mil euros para os nossos agricultores produtores de carne, ou às instituições, ou diretamente aos agricultores, ou de outra forma, como apoio também à sua produção e como apoio também para a sua comercialização. Mas há quem veja nisso uma forma de ir segurando uma certa pessoa ligada à cooperativa agrícola, revê-se nessa crítica ou não? Nós queremos segurar a economia, queremos segurar a agricultura, queremos segurar os nossos agricultores. Nós damos o dinheiro aos nossos agricultores. Os agricultores deixaram de pagar, deixaram de ter despesas e têm aqui o apoio, são 200 mil euros. Portanto, é para os agricultores que nós trabalhamos. É para a agricultura que nós trabalhamos. Mas para além deste apoio, nós queremos que haja apoio à agricultura com fixação de empresários agrícolas na nossa terra. Porque nós não podemos continuar com este tipo de agricultura. Os apoios do governo, eu quero ser Presidente da Câmara para dizer ao governo que os apoios para a agricultura estão mal. Que é preciso dar apoios e dar subsídios para quem trabalha e para quem produz. Porque hoje os nossos agricultores têm mais dinheiro e vivem melhor, felizmente. Também não vale a pena lamúrias, vive-se melhor. Temos melhores condições de vida, temos mais dinheiro. Mas, e os jovens que querem trabalhar, e que querem trabalhar na agricultura, e querem trabalhar nos produtos locais? Nós queremos ter futuro na nossa terra e nas nossas aldeias. E só teremos futuro se tivermos agricultura. E para ter agricultura é preciso ter gente jovem, gente qualificada, empresários. E para ter empresários é preciso que haja lucro dessa atividade. Ora, para haver lucro tem que haver um estímulo à sua instalação. E já vai haver, estão agora a começar a ser aprovados os projetos do governo que dão 40 mil euros de apoio para a fixação, para a instalação, depois há também financiamento à instalação propriamente dita, mas achamos que o mais importante do que isto é dar subsídios a quem trabalha. Porque é que a batata não é subsidiada? A batata vai para os supermercados. A de Espanha é vendida a 1/3 do preço, as pessoas compram a de Espanha. Porque é que a carne não é toda mais financiada? Porque é que só há financiamento para alguns, não há para todos? Porque é que não se aumenta ligeiramente o financiamento da produção de gado, das cabeças de gado, precisamente para os produtos poderem ir para o mercado mais baratos, competir num mercado que está a atravessar uma grande crise e tem uma grande concorrência, para os nossos agricultores poderem vender melhor. Mas nós queremos fazer isso, mas queremos também ajudar a comercializar melhor os nossos produtos. Tem sido uma lacuna importante que tem havido neste setor. Os nossos agricultores estão mal organizados, é verdade. Há uma concorrência muito grande, é difícil vender. Os nossos agricultores têm que deixar de pensar que as pessoas vêm cá comprar a batata como vinham há 50 anos. Não, temos de ser nós a ir lá fora tentar encontrar negócios, tentar fazer contratos.
e nós queremos organizar a agricultura de outra forma, de forma a fixar gente jovem, a fixar empresários e fazer uma grande aposta, ou continuar uma grande aposta, ou reforçar a aposta na promoção dos produtos locais. A nossa carne hoje tem fama, a batata tem fama, os nossos produtos locais têm fama, o fumeiro tem fama. Porquê? Bem, porque o Montalegre fez aqui um grande investimento nos cartazes que eu referi e no nome de Barroso. Vamos ter que avançar um bocadinho, eu queria falar um bocado da rede viária e das propostas que... mas eu também queria falar dos equipamentos sociais, mas podemos falar? Sim, podemos falar tudo, mas vamos começar por aqui. Portanto, queria saber como é que estão os problemas da ligação à Nacional 103, portanto, de Montalegre-Braga, se realmente já há algum avanço e o que é que pretende fazer agora para corrigir essa ligação? A Estrada 103 já devia ter andado mais depressa, mas eu quero dizer uma coisa: quem pôs na agenda do dia a Estrada Nacional 103 fui eu, foi a Câmara Municipal, que em todas as intervenções públicas e em todos os locais onde é possível falar com um membro do Governo se tem falado da 103. E falamos da 103 porque é realmente uma grande necessidade. E tenho o compromisso pessoal do Primeiro-Ministro e do Ministro das Obras Públicas que garantiram dar prioridade à beneficiação da 103 O Governo tinha previsto beneficiar a 103 do Barracão a Sapiãos. Segundo comenta, essa garantia já tinha há 4 anos, é verdade? Não é há 4 anos, foi à volta de 2 anos e meio, na altura que veio com o Governo. Que houve o Governo presente, no Pinhão, e foi nessa altura que houve o acordo. O Primeiro-Ministro já tinha dito que ia ajudar. E foi nessa altura, digamos, que houve um acordo com o Ministro das Obras Públicas de dar prioridade a esta obra e pôr em segundo plano a estrada para Sapiãos. Está a dizer, portanto, é que continua a ter essa garantia? Não, tenho essa garantia. E tenho mais uma garantia. E tenho mais uma garantia para além desta. Esta é séria. É uma garantia séria, é uma garantia que se vai cumprir, porque o Primeiro-Ministro é o mesmo. E porque o Primeiro-Ministro vai assumir os seus compromissos e as suas responsabilidades, eu não tenho dúvida disso. Agora, entre um compromisso político e uma obra, vai algum tempo, porque é preciso fazer um projeto, porque é preciso encontrar soluções técnicas, porque é preciso encontrar também soluções, não só económicas, mas soluções técnicas que implicam às vezes com questões ambientais. Agora, nós temos essa garantia, a 103 vai ser requalificada, e já agora tenho aqui um compromisso que ninguém fez, foi o Partido Socialista que fez, e que fez nesta campanha para as eleições nacionais, através do cabeça de lista do Partido Socialista por Vila Real, que é precisamente o número 2 do Governo. O Dr. Pedro Silva Pereira veio aqui, foi recebido na Câmara, teve uma reunião com a Comissão de Utentes da 103, que eu promovi, que eu ajudei a fazer, e comprometeu-se ali, publicamente, de que a Estrada 103 é para ser requalificada e é para termos uma boa ligação daqui a Braga e que ele a irá defender como deputado e provavelmente como membro do Governo e como principal responsável a quem nós iremos exigir esse compromisso. Muito bem. Queria avançar e também já para terminar um bocado aqui a questão do seu programa eleitoral. De certo modo já nos falou aqui da questão da dinamização turística e cultural. Eu gostava de ouvir a sua opinião acerca do Ecomuseu de Barroso. E a questão que lhe queria colocar é como é que surgiu o nome do Sr. Engenheiro Albano Álvares para a direção do mesmo? O Ecomuseu de Barroso foi um projeto lançado por Montalegre, mas foi um projeto estudado por uma equipa de técnicos da Caterner, com a participação do Sr. Hugo Varino, que é dos melhores especialistas da Europa em ecomuseus, e ele nessa altura percorreu este território e ficou deslumbrado. E diz, vocês têm aqui características extraordinárias que têm que aproveitar. E nós fomos andando com esse projeto e aprendendo também com esse projeto, porque eu sinceramente não sabia nada do que era o ecomuseu. E também quando comecei a falar do ecomuseu, via que as outras pessoas também pouco percebiam disto. Portanto, nós tivemos aqui uma fase de aprendizagem, tivemos uma fase de preparação deste projeto de forma sólida, com os pés na terra. E o projeto foi sendo preparado para o território de Barroso, porque isso reforça a coesão de Barroso, reforça a nossa história, reforça a nossa cultura e dá dimensão ao projeto. E o projeto correu tão bem que, passado algum tempo, o município de Boticas disse-nos, vocês estão a avançar com o projeto do Ecomuseu, eu sei que o projeto do Ecomuseu está estudado para ser do território,
E, portanto, o município de Boticas está decidido a entrar. E então o município de Boticas entrou também no Ecomuseu de Barroso, como era inicialmente previsto. Acho que ganha o município de Montalegre e ganha Boticas. Portanto, nós fizemos o nosso percurso, os Boticas estão mais atrasados, vão ter que se ajustar e fazer o deles, mas o que interessa é que nós temos aqui uma união de 2 municípios, até de cores diferentes, políticas diferentes, que vai avançar num projeto turístico, num projeto cultural, num projeto de desenvolvimento que é único no país. É único no país este projeto. A questão que queria colocar, vamos à questão que colocar. É esta. Não aconteceu arranjar um lugar para uma pessoa que deixou de ser querida ao nível do município de Boticas? Esta é a questão que se não impõe. tem nada a ver com o município de Boticas. O município de Boticas faz as escolhas que entender. Nós fazemos as nossas. Vamos lá ver. Uma explicação muito rápida. Eu expliquei as questões, digamos, do Ecomuseu. Vamos agora às questões concretas que se colocaram. Nesta altura, o Ecomuseu de Barroso é uma associação privada. Não é sociedade nenhuma, nem é empresa municipal nenhuma. É uma sociedade privada, onde estão as câmaras de Montalegre e de Boticas e estão associações de Montalegre e de Boticas. E essa associação tem uma direção. E na direção quem é que está? Na direção estão elementos de Montalegre e elementos de Boticas. A presidência é de Montalegre, os outros elementos são de Boticas. Na Assembleia Geral é ao contrário. Portanto, há aqui também este equilíbrio, que é um equilíbrio igual ao que nós fazemos na AMAT e na HTB e nas outras associações. Nós não temos nada a ver com as escolhas que faz Boticas. Quer dizer, nós entramos neste projeto e nós fazemos as nossas escolhas, Boticas faz as escolhas que entender. Ora, nós temos aqui uma equipa a trabalhar no Ecomuseu de Barroso. Por exemplo, o David Teixeira não trabalha no Ecomuseu de Barroso? Bem, não ganha pela associação. Bem, mas não é o município que lhe paga, paga-lhe a Câmara. É a Câmara que lhe paga. Portanto, se nós o transferirmos para o Ecomuseu de Barroso, ele passa a ganhar pela associação. Bem, porquê é que os de Boticas não podem lá ter também um elemento igual ao David, ou mais forte que o David, ou mais magro que o David, ou uma mulher ou um homem, bem, e que tenha remuneração, porque o David também a tem e merece-a. Muito bem. Vamos avançar um bocadinho. Sei que, portanto, segundo percebi, ainda queria falar qualquer coisa a respeito dos equipamentos sociais. Eu gostava de falar dos equipamentos sociais, porque nunca ouvi ninguém falar disto. E numa altura de crise, numa altura em que há tanta dificuldade no nosso país e na nossa terra, nem a esquerda nem a direita fala disto. Eu sei porque é que não falam. Sei porque tudo o que há de equipamentos sociais e que há de intervenção social foi feito por esta Câmara. E foi feito por esta Câmara e foi feita pelo PS. Foi feita pelos socialistas de Montalegre e foi feita pelos socialistas do Governo. É que todas as iniciativas sociais, criação das 6 associações sociais que há no Conselho para dar cobertura social ao nosso Conselho, foram promovidas, iniciadas, ajudadas, apoiadas pela Câmara. E isto só aconteceu quando havia governos socialistas. Portanto, nós temos hoje uma cobertura extraordinária. Fizemos o lar de Salto, fizemos o lar de Cabril, pagamos o lar de Cabril completamente. Vamos avançar com uma unidade de cuidados continuados. Vamos avançar com mais um lar em Montalegre e mais um lar em Salto. Isto é importante, Vaz Pinto, porque nós somos um concelho envelhecido. E nós queremos ser honrados, queremos ser um concelho civilizado, queremos ajudar as crianças e queremos ajudar os idosos, porque queremos honrar aqueles que nos deixaram um legado, que nós usufruímos. E para isso temos que ser dignos dele. E ser dignos deles é apoiar os idosos, apoiar os que precisam. E nós temos aqui uma intervenção social invejável. Nenhum município tem uma intervenção social, nesta área como tem o município de Montalegre. Nós vamos criar estes equipamentos todos e não vamos só criar lugares para os idosos, para os doentes, para aqueles que precisam de aconchego, para os filhos dos nossos imigrantes que estão a trabalhar lá fora, para aqueles que não podem. Não, vamos criar esse apoio social e vamos criar 130 postos de trabalho. 130 postos de trabalho. A Câmara tem 200 funcionários no quadro. E vamos com estes equipamentos sociais, que a Câmara vai financiar, que o Governo Socialista vai financiar, vamos criar 130 postos de trabalho. São alguns empregos qualificados. São empregos para manter, não é para despedir ao fim de algum tempo. São empregos remunerados de acordo com a lei e com as regalias sociais que a lei estabelece. Isto é uma grande vitória dos barrosões, ter este equipamento, ter esta possibilidade de dar emprego não só à gente de Montalegre, mas à gente de Gabriel, à gente de Salto e também emprego a pessoas da aldeia que podem vir trabalhar para a vila. Mas nós vamos ter aqui também o prédio Albino Fidalgo, que já está adjudicado. E vamos fazer habitação social para alugar e para vender, sobretudo para os mais necessitados, mas também para os jovens. Vamos fazer isso em Montalegre e em Salto.
Portanto, nós temos um apoio social que exige um grande esforço financeiro da Câmara nos idosos, nos mais jovens e nas escolas. Temos também uma política para a educação que eu gostava, se pudéssemos falar dela, porque é também uma política notável, é uma política de excelência que põe os nossos jovens ao nível e em condições de igualdade com os das grandes cidades. Mas agora, na próxima quinta-feira, porque o tempo está a chegar ao fim, eu tinha mais duas questões rápidas para lhe colocar. A primeira é esta. Suponha que o seu principal adversário político, o Sr. Dr. Duarte Gonçalves, lhe pedia um conselho. O que é que o Sr. Doutor lhe dizia? Eu pedi-lhe que refletisse nos resultados eleitorais que vão acontecer no dia 11 e que tome isso em conta, que não faça como os outros que perdem e que dizem que ganham sempre. Muito bem. O que é que vai dizer na rua, no dia-a-dia, aos seus eleitores, daqui até sexta à noite, no sentido de os convencer a votar em si? Eu vou dizer aos meus eleitores que o que está em causa não é escolher o PS ou o PSD. O que está em causa é escolher o Presidente da Câmara. É o Presidente da Câmara que se vai escolher no dia 11. E se votarem no PSD, bom, o candidato é o outro. É o Dr. Duarte Gonçalves. Eu tenho perguntado, e é isso que vou continuar a perguntar, se conhecem o Dr. Duarte Gonçalves. Se sabem o que é que ele quer, se sabem o que é que ele propõe. E eu digo às pessoas que o Dr. Duarte Gonçalves é um jovem, mas que é um jovem que está a ocupar um lugar que os outros não quiseram. Muitos candidatos, ou protocandidatos do PSD, ou ex-candidatos, ou candidatas, não quiseram o lugar. Toda a gente sabe porque é que o não quiseram, não é? E o Dr. Duarte Gonçalves está a ocupar um lugar que os outros não quiseram. E, portanto, não pode ter sucesso um partido que não respeita os seus eleitores. Não pode ter sucesso um partido que coloca em candidato, a cabeça de lista, uma pessoa que não é candidato porque não pode ser Presidente da Câmara. Se o Dr. Duarte Gonçalves fosse eleito Presidente da Câmara, era um desastre para o nosso Conselho, porque não tem experiência autárquica, porque não tem experiência política, porque não conhece a nossa gente, porque não conhece as nossas necessidades, porque não conhece os nossos problemas, porque não tem experiência de vida, nem experiência social, nem experiência de gestão. Quer dizer, como é que era entregar a Câmara, que precisa de arranjar 17 milhões de euros, numa altura em que vem aí um quadro comunitário, a gente sem experiência, a gente atrevida, diga-se, a gente atrevida. Como é que era a nossa Câmara? Portanto, o que eu vou dizer aos nossos eleitores é que o que está em causa é a escolha do Presidente da Câmara. E eu vou apelar às pessoas do PSD à responsabilidade. Escolher o Presidente da Câmara. E mesmo aqueles que são do PSD, aqueles que votam no PSD, devem se sentir magoados e ofendidos com as escolhas que o PSD tem feito ao longo destes anos todos e, sobretudo, com a escolha que o PSD fez, desta altura, para a Câmara de Montalegre. E que devem votar em consciência. E que devem votar conhecendo um candidato e conhecendo o outro. Porque, se conhecerem os dois candidatos, eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma que eu vou ter um grande resultado e que vamos fazer uma grande festa no dia 11 de outubro. Muito bem. Agradeço-lhe a sua presença. Voltamos a encontrar-nos na próxima quinta-feira, aí pelas 7 da tarde, 7 e pouco, a altura em que teremos o debate final entre os vários candidatos aqui à Câmara Municipal de Montalegre. Nesta altura, segundo já sabemos, sem a presença do candidato do Bloco de Esquerda, que nos anunciou ontem publicamente que não estará. Até lá, despeço-me de todo o auditório, agradeço logicamente a todos os colaboradores da rádio, ao Ricardo, à Maria José, à Fátima, à Maria João, agradeço também à TV do Arroso, que faz favor de nos acompanhar nestas entrevistas, a todo o auditório, em Portugal, no estrangeiro, apresento os meus cumprimentos, em nome de toda a rádio, e encontramos na quinta-feira, às 7 da tarde, para o grande debate entre os vários candidatos. Até lá, boa tarde.